sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Pai, nós te bendizemos nesta manhã por mais este privilégio, esta oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra, de caminharmos juntos naquilo que é uma ordenança do Senhor, de fazermos discípulos, de ensinarmos uns aos outros tudo que o Senhor tem nos ensinado. E nós te bendizemos, Senhor, porque o Teu propósito, o Teu projeto, Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, vai sendo edificada, construída, consolidada cada dia mais nas nossas vidas. Abre-nos o entendimento, não apenas no intelecto, mas no nosso espírito, não apenas para sabermos, mas para vivermos. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando os 5 ministérios da edificação da igreja, Efésios 4. Na verdade, a gente sabe que estamos passando superficialmente, poderia falar assim, sem que seja uma palavra que menospreza o estudo. Estamos passando rapidamente por cada tópico, cada item, cada questão que compõe cada tópico, cada item que compõe a matéria que estamos estudando, nos preparando como ministros do Senhor para desempenhar um ministério, para desenvolver o ministério que Deus deu a cada um de nós. Nós temos este quadro, todos vocês têm esse quadro? Foi dado desde lá no início. E nesse quadro nós estamos vendo que não há ministério sem a capacitação sobrenatural divina. Por isso começamos vendo aqueles 9 dons. Não há como termos os dons de Deus, exercermos os dons de Deus, sem o alicerce do caráter, daqueles itens de personalidade, de caráter, sabedoria, entendimento, conselho e prudência, conhecimento, temor. E estamos vendo quais são as ações de Deus na vida de uma igreja dentro destes 5 ministérios tão claramente colocados por Paulo em Efésios 4. E há um detalhe aqui importante que eu estou semeando em vocês, porque, na verdade, a escola de discípulos não é um curso em si. Há um curso com tais lições. A escola de discípulos é, na verdade, uma caminhada nossa de discipulado, de aprendizado, de estudo juntos, para que Deus traga o que Deus tem para cada um. E estamos vendo alguns fundamentos, alguns princípios inegociáveis, e um deles é este: a igreja é edificada através desses 5 ministérios. Deus levanta uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e para mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, o cumprimento do ministério. Dentro destes 5 ministérios, nós vamos encontrar muitos dons ministeriais, muitas ações ministeriais, como, por exemplo, dentro do ministério ou dentro dessa dimensão ministerial chamada apostólica, nós vamos encontrar os líderes de célula, que são como apóstolos, ou que fluem neste mover apostólico, implantando o reino de Deus numa casa, numa família, expandindo o corpo de Cristo na cidade. E assim muitos outros. E nós vimos na aula passada
Primeiro, apóstolos e profetas. Vimos que os apóstolos, eles não são aqueles que possuem um título superior ao título de pastor. Não se trata de uma hierarquia, né, onde apóstolo já está acima de pastor. Mas apóstolo é a palavra enviado. Jesus foi o nosso primeiro modelo. Os discípulos são os modelos que Jesus apresentou. E os discípulos fizeram outros apóstolos. Eles enviaram, os apóstolos em Jerusalém, enviaram Barnabé lá em Antioquia. Então Barnabé foi na função de um apóstolo, conferir o que estava sendo feito, o que estava sendo pregado, para dar sustentação, se fosse necessário corrigir. Essa é a função do apóstolo. Ele implanta o evangelho do reino de Deus em algum lugar, ele consolida o evangelho do Senhor, as doutrinas do reino de Cristo num determinado lugar, uma família, uma igreja, uma cidade, e ele também cuida de conservar. Nós vemos as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, de Tiago, são ações ministeriais deles como apóstolos, como enviados para esta missão. E se nós nos firmarmos apenas na conotação da palavra apóstolo, que é enviado, né, eu posso enviar o Márcio ali para fazer uma obra, então ele está indo na função de apóstolo, de enviado. Vimos também que você não precisa ficar preocupado com o título, nem de ter o título, nem mesmo de combater. Porque tem algumas pessoas que estão assim trabalhando muito arduamente para combater o título. Né? Pessoas que não gostam e que criticam e que às vezes até zombam, né, de alguém que adotou o título. Eu tenho como sabedoria de Deus para a minha vida, eu não me importo com quem está usando o título. Se ele é ou não apóstolo, isso é com Deus. Se ele não é apóstolo, está usando o título, logo, logo isso se desfaz, não gera fruto. Não sou eu que vou mudar isso. Se ele é apóstolo, está usando o título, uma hora Deus traz mais maturidade para ele, mas ele está sendo apóstolo, então louvado seja o Senhor. Não cabe a nós ficar criticando se usa, se não usa o título. Mas nós estamos aprendendo por que nós não usamos o título. Por que nós não damos ênfase ao título? Não é porque nós achamos correto não usar o título. É porque nós estamos aprendendo que o ministério apostólico é muito mais do que um título. É uma ação ministerial que eu e você vamos cumprir naturalmente quando chegamos numa casa, numa célula, quando você senta com um familiar, quando você senta com uma pessoa do trabalho e ali você proclama o evangelho, você implanta o reino de Deus, você consolida as doutrinas bíblicas, você está fluindo num mover apostólico. Sem nenhum título, sem precisar designar isso bem agora, Senhor, eu vou entrar na dimensão do mover apostólico. Oh, Senhor, então eu agora... Não, você simplesmente está fazendo. E desta forma, Deus vai edificando a igreja, aperfeiçoando os santos. Vimos que, num exemplo tão claro para nós, o Asaf, ele cumpre uma função apostólica sobre nós. Eu tenho outros irmãos que têm cumprido esta função apostólica sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. São irmãos que estão continuamente nos ajudando na implantação, na consolidação dos fundamentos doutrinários da vida da igreja. E isso vai acontecendo e é assim que a igreja vai sendo edificada. Vimos que os profetas, assim como o dom da profecia, o mover profético na cidade ou na igreja, é a ação de Deus levantando palavras que sustentam, que edificam, que exortam, que consolam. E o povo cresce, prospera debaixo da palavra profética. Quando vemos lá em Esdras e Neemias, a Bíblia diz, e os anciãos prosperavam na edificação do muro e do templo, debaixo da palavra profética de Ageu e Zacarias. A palavra profética. Né? Eu dei o exemplo de que se alguém está fazendo alguma coisa, como uma mãe, tem uma mãe que está lá de noite e está com seu filho chorando, é o primeiro neném, e ela não sabe o que fazer, e aí vem uma mãe, a Fátima, chega lá assim, minha filha, mas olha, presta atenção,
compra funchicória, põe no biquinho e dá. Você vai ver que resolve na hora, resolve. E a mãe então vai e segue uma palavra que foi dada. E essa palavra, ela gera uma atitude, uma transformação. A mãe segue aquela palavra e resolve o problema. Se aquela mãe não tivesse uma palavra, ela ainda estaria aflita, angustiada. É o que o texto diz em Provérbios: o povo sem profecia se corrompe. Não é místico, que tem que ter profeta. Eis meu servo. E se não tem um profeta falando o futuro, não se trata disso. Já vimos que Deus faz isso. Deus levanta alguém que diz algo do futuro. Mas o mover profético é muito mais do que esse misticismo. Diz respeito a alguém, não. Podem caminhar desse jeito porque Deus vai fazer isso. Deus me mostrou que será assim. E você pode ter certeza que será assim. Então alguém vem e tem firmeza, alicerce. Eu vou fazer, eu vou caminhar assim. Tirou minha dúvida, já estou em paz. Esses dias eu fui conversar com uns irmãos e eles estavam tão em dúvida acerca de um determinado assunto. E eu disse: irmão, a Bíblia diz isso, eu já vivi isso, já temos esses e esses frutos. E quando ele foi embora, estou diferente. Já tenho a decisão, já tenho a firmeza. Pode ficar tranquilo que já tenho a segurança. Por causa de uma palavra. Tendo palavra profética, o povo prospera. Não tendo a palavra de Deus, o povo se corrompe. E como nós precisamos de uma palavra? E aqui vai um parêntesezinho. Como nós precisamos aprender, como discípulos, a ouvir. Porque muita gente vai dizer assim: mas eu não dou conta, eu estou com medo, ou eu não sei, eu acho outra coisa. Mas se ele não aprende a ouvir, ele fica o tempo inteiro preso ao que ele está temendo, ao que ele não sabe. Mas se ele aprende a ouvir, eu falo assim: eu vou ouvir. Agora, quem que a gente ouve? Se você estiver lá no trânsito, um moleque apita, você pode até frear um pouquinho, mas você fica assim: vou parar não, vou ir direto. Mas se um guarda com uniforme apita, você para na hora. Porque você sabe que não interessa o que está acontecendo. Aquele guarda disse: é hora de parar. E você para. É uma palavra. É uma palavra que foi dada. E que prospera. Porque se eu não parar, eu corro risco de bater em alguém. Ou de levar uma multa. Mas se eu obedeço aquela palavra, eu sou abençoado. A igreja é edificada debaixo da palavra profética, do mover de crentes que estão estudando a palavra, não são apenas bebês que todo dia vão tomar leitinho, que pedem pirulito, que pedem McDonald's, que querem programações o tempo inteiro assim, que alimentam a alma. Não, crentes que estão estudando a palavra, crescendo no conhecimento, na vivência da palavra, e que agora, porque estão cheios da palavra, têm uma palavra para liberar. Em qualquer circunstância, sai uma palavra: Deus fará. Deus me disse. Está escrito na palavra do Senhor. Então nós não tememos e prosseguimos fundamentados na palavra. Assim a igreja é edificada. Evangelistas. O irmão Peter Wagner, ele escreve num dos seus livros sobre dons ministeriais: o dom ministerial do evangelista é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para compartilharem do evangelho com incrédulos, de tal modo que homens e mulheres venham a tornar-se discípulos e membros responsáveis do corpo de Cristo. Nós conhecemos o irmão João Leite. Bom, João Leite era o goleiro do Atlético há uns anos atrás, né? É um deputado muito honrado, muito próspero, um dos padrões de homens íntegros e fiéis que a gente tem na vida da igreja. E ele tem um dom de evangelista. Ele tem um dom de evangelista. Aonde ele vai, ele fala que ele jogou futebol, que ele acertou o gol tal, que ele perdeu o frango tal, que não sei o quê, e que um dia Jesus entrou na vida dele. E eu não estou banalizando o que ele fala, não. Eu estou dizendo que na forma simples dele contar o testemunho dele, ele falou assim: e quem quer ter Jesus como eu tenho?
E não tem jeito, toda reunião que eu vou, vem uma quantidade enorme de pessoas. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Ele tem um dom de evangelista. Você vê a história do mais conhecido evangelista mundial, Dr. Billy Graham. Esse homem, ele, em todo o mundo, ele lotava auditório, ele lotava ginásios, ele lotava o Maracanã aqui no Brasil. Estádios inteiros de pessoas se rendendo a Jesus. Conhecido no mundo inteiro como um homem simples, que vive simples, que tem uma vida simples e que quando abre a boca para falar, as pessoas simplesmente se convertem a Jesus. Existem pessoas assim que possuem o dom de evangelista. E a igreja precisa de pessoas assim. E talvez você seja um deles, que tem o dom de evangelista. Ou talvez você nem saiba disso, mas queira pedir ao Senhor: Senhor, dá-me este dom. Por onde eu passar, abrir a minha boca, alguém se converter. O pai do João Maciel foi motorista de táxi muitos anos. Deus deu a ele o dom de evangelista. Não precisava de 5 minutos conversando com um estranho para ele já ter falado de Jesus. E quanta gente no táxi dele, no dia a dia, na igreja, quanta gente falou de Jesus, se converteu a Jesus. Existem pessoas assim. Mas assim como nós estudamos lá naqueles 9 dons, os 9 primeiros dons que fomos estudando, todos nós vamos exercer estes dons, porque somos templos do Espírito Santo. Então há uma dimensão da vida diária cristã em que eu e você somos chamados para sermos testemunhas. Então não é o Billy Graham, não é o João Leite, não é o pai do João Maciel. Somos nós, todos nós fomos chamados para abrir a boca e falar de Jesus. Embora alguns sejam levados a uma ação ministerial específica, eu e você precisamos orar e pedir: Senhor, eu não quero ser um crente chato, eu não quero ser um crente acusador, eu não quero ser um crente que abre a boca, eu quero ser alguém que graciosamente chega e começa a falar do teu amor e as pessoas se rendem ao Evangelho de Jesus Cristo. Dá-me o dom de evangelista. Eu quero isso, Senhor. Se não é para eu ser como um Billy Graham, porque o desejo não é ser uma estrela, porque ele não é estrela, mas a gente às vezes vê as pessoas assim, né? Com um destaque mundial, puxa vida. Não, o desejo não é ser uma estrela, Senhor. O desejo é ganhar vidas para Jesus. Então, mesmo que eu não me destaque como alguém na igreja que tem esse dom ministerial, eu quero ser alguém que por onde passa, abre a boca e testemunha e compartilha do teu evangelho de uma forma graciosa. É um dom, como vimos naqueles 9 dons, que eu e você precisamos pedir ao Senhor. Não é um dom do Espírito no que diz respeito à manifestação sobrenatural do Espírito Santo em um determinado momento, mas é um dom ministerial, evangelista. Agora, a igreja, como um corpo, ela é edificada pelo ministério evangelístico. De uma forma bem simples, bem primária, não tem jeito da igreja crescer se a igreja não tem uma ação evangelística. Se a igreja não proclama o evangelho, e a igreja é edificada, os santos são aperfeiçoados por causa do ministério evangelístico. Assim como o ministério apostólico, o ministério profético e o ministério evangelístico. Em Atos capítulo 21, abra aí sua Bíblia, em Atos 21. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista. Do que é que a Bíblia o chama? O evangelista. Atos 21, 8. Que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe, o evangelista. O Senhor não está dando um título a Filipe. O Senhor está dizendo qual era
o dom e a função dele. Embora todos nós tenhamos recebido o encargo para testemunhar, Deus vai levantar entre nós alguns com o dom de evangelista, como Filipe. Embora todos nós sejamos comissionados para testemunhar de Jesus, Deus vai levantar entre nós alguns que serão cheios deste dom de evangelista. Só eu disse isso. Ah, mais 2, mais 3. Irmão, esse estudo, ele precisa ser acompanhado de um ardor no coração. Eu quero isso, mais do que eu quero minha casinha, meu carro, meu filho, a salvação de fulano, de ciclano. Eu quero isso aqui, Senhor. Porque o Senhor edifica a igreja através desses ministérios. Eu quero dons ministeriais. Eu quero ministérios na minha vida. E Deus quer levantar aqui, quem sabe, uma mulher que seja uma evangelista para o mundo inteiro. Glória a Deus. É verdade, irmão. Você estuda a história dos grandes líderes mundiais, todos eles são pessoas ou foram pessoas sem nenhuma condição de sucesso ou de crescimento ou de vitória. São pessoas assim, você pega o presidente do Brasil. Quem que é esse homem? Quantos metalúrgicos estão lá no ABC Paulista até hoje e apertavam máquina com o Lula? Ih, rapaz, o companheiro era aqui, ó. Eu vi quando ele perdeu o dedo. Mas alguém disse, eu vou. E eu não sou defensor do Lula, eu não estou fazendo propaganda do Lula, eu não estou questionando politicamente nada, irmão. Mas eu estou dizendo que, bem ou mal, como político, como administrador, como governante, ele é um exemplo de alguém que não tinha condição nenhuma e foi. Um Beethoven que era surdo. Como, meu Deus? Eu sou surdo, gente. Eu não vou tocar piano, eu sou surdo. Eu não vou escrever música, eu sou surdo. Pastor, você não entende que eu sou surdo? O pastor não entende. O pastor não entende que eu não tenho. Eu sou surdo. O nosso coração não é, eu quero ser o maior. Mas o nosso coração precisa ser, eu quero estar aonde Deus tiver para eu estar. Eu quero fazer aquilo que Deus tem para eu fazer. Eu vou fazer. A obra que eu estou fazendo hoje, que é cotidiana e por isso parece pequena, é uma obra grande e eu vou investir nisso. Nós precisamos tomar posse disso, irmão. E Deus quer te levantar como um evangelista. Nós teremos entre nós homens e mulheres com um dom específico de evangelista. Gente que vai lá para frente, vai para a praça, vai para a televisão, começa a falar e as pessoas simplesmente se convertem. É um dom. Não um dom de capacidade pessoal, mas de um chamado para uma missão. E eu quero enfatizar, nós estamos vendo que, numa primeira dimensão, todos exercem o dom de evangelismo, que é o chamado para testemunhar. Numa segunda dimensão, Deus levanta alguns que têm o dom de evangelista, como Filipe era o evangelista. E numa terceira dimensão, a igreja é edificada através do fluir do ministério evangelístico entre nós, que é composto de todos que testemunham, daqueles que têm o dom de evangelista e do cuidado da igreja em sair e proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Talvez a gente esteja pecando, porque que você e eu temos, nós temos testemunhos, nós temos experiências com o Senhor. E se nós as guardamos, nós estamos pecando contra o Senhor. E olha, honestamente, você encontra gente
que na cara de pau chega e conversa qualquer coisa. Chega e começa conversando, simplesmente começa conversando. E desenvolve, às vezes, desenvolve uma amizade ali. E nós, não. A gente fica assim, se eu começar a falar aqui quem que eu sou, o que Jesus fez na minha vida, o que ele vai pensar? Ah, sei lá, se eu estou enfrentando. Ah, mas ele é uma pessoa muito importante. Nós precisamos acreditar que o que nós temos é infinitamente superior ao que o mundo tem. E que eu não posso pecar em esconder o que eu tenho, por vergonha, por constrangimento. Não, eu preciso evangelizar, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Lá em Atos, capítulo 8, nós lemos assim, verso 25, Atos 8, de 25 até o 40. Eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te, vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como a ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco ao Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não mais o viu o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e indo, passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz a Timóteo, seu discípulo: faze tu a obra que tens como evangelista. E eu quero enfatizar, irmão, assim como nós estamos estudando que a igreja é edificada pelo mover do ministério evangelístico, que é algo generalizado, não se trata de uma pessoa, de um dom específico para uma pessoa, mas se trata do mover da igreja. A igreja precisa se mover com este ministério evangelístico. E isso acontecerá porque todos os crentes estão entendendo: eu sou testemunha de Jesus, vou me encher do poder, vou me encher dos dons para testemunhar de Jesus. E também estão entendendo que alguns serão levantados com o dom ministerial de evangelista. Não vão ter título, não têm um cargo especial, não são contratados da igreja como evangelista. Nós estamos para contratar um evangelista. Então vai, recebe os currículos de vários evangelistas do mundo. E aí tem um que já tem site, tem um que já tem ministério, tem um que já tem muita coisa para falar. Não, irmão, não se trata disso. Trata-se de Deus levantar entre nós irmãos que cada dia mais são usados no dom do evangelismo. E você é um deles. Amém, meus irmãos? A Lérida está destacando aqui que a Bíblia diz: e Filipe abrindo a sua boca. E realmente é isso. Seja como Jeremias, que disse: eu não sei falar, seja como Moisés, eu sou gago. Olha, abre a sua boca.
e fala. O Espírito Santo vai te usar. Creia nisso, irmão, de todo o coração. Esse mundo pode ser a pessoa mais culta da face da terra. Pode acreditar, pode ser o homem mais rico dessa cidade. Pode acreditar que eles estão vazios. Se o terno, se o tamanho do escritório, se a casa, o carro, se a posição, se isso tudo te constrange, pode avançar crendo, experimente. As pessoas estão necessitadas de Jesus, de graça, de palavra pura. Não é de crente nem de evangélico. Não é de pregação nem de acusação. As pessoas estão necessitadas de graça. Se o Senhor fluir através de nós com um dom verdadeiro, as pessoas receberão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas ouvirão o Evangelho e verão que há algo gracioso no Evangelho do Senhor Jesus. Deus quer nos levantar, nós estamos nesta escola de ministérios para sermos levantados assim por Deus. Quero enfatizar aqui um detalhe. Nada disso é possível sem humildade. Senhor, eu reconheço que eu sou um fiasco. Eu vou na força do meu braço, com os meus dons e com as minhas convicções, mas isso não vale nada. Eu preciso da manifestação do Teu Espírito, de dons do Teu Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, porque tudo isso vai me ajudar a ser um evangelista do Senhor, a ser um profeta do Senhor, a ser, e o amor, não há dúvida, acima de tudo, amor. Nada disso acontece se não for movido por amor. Se formos movidos porque nós estamos sim na tábua da beirada de perder a paciência com aquele sujeito que de novo está lá adorando não sei quem, que está fazendo isso, não aguento mais, Senhor, como é que pode ser tão estúpido, como é que pode ser tão burro, como é que pode ser tão cego? Ah, se eu pudesse dar um tapa, se eu pudesse abrir a cabeça e falar, você precisa aprender, menino. Isso não adianta nada, não adianta, só mesmo dom do Espírito Santo. Dá-me dos teus dons, Senhor. Vamos aos pastores. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ver um pouco sobre os pastores. Primeira Pedro 5. Começando o primeiro versículo. Aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram enviados, confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. A palavra anciãos é a palavra presbítero. Você vê na estrutura da igreja presbiteriana que eles têm os presbíteros. Os presbíteros são, no entendimento claro do Novo Testamento, os anciãos. Os anciãos são os homens idôneos, as pessoas que com o passar do tempo acumularam experiências, maturidade, idoneidade e naturalmente frutos que lhe capacitam a estarem no governo da igreja. E óbvio que tudo isso é fundamentado nos dons do Espírito Santo. Não na
capacidade pessoal, no talento natural. Os anciãos, os presbíteros, em algumas versões nós vemos, ou algumas passagens nós vemos a palavra bispos, diz respeito aos pastores que cuidam das vidas. De uma forma específica, o presbítero diz respeito aos pastores que cuidam do governo da igreja local. E agora vem Paulo dizendo aos anciãos que apacentem o rebanho de Deus. Sem levar para o entendimento metódico, Paulo está dizendo que quem apacenta vidas é alguém que está crescendo na idoneidade, na maturidade com o Senhor. Via de regra, é alguém que está passando lutas. É verdade, né? Hã? Não está desocupado. Olha, pega um menino, um jovem de 30 anos, que nasceu numa família rica, que ia de motorista e chofer todo dia para a faculdade, que nunca teve problema, ele saía para lanchar na faculdade, ele comprava o que queria, ele saía para almoçar com os amigos, ele que pagava. E quando ele terminou a faculdade, o cargo de diretor da multinacional já estava nas mãos dele. Pega essa pessoa com 30 anos, com 35 anos e avalia a maturidade desse sujeito. Eu não estou dizendo que ninguém amadurece se passa por isso, mas a maioria das pessoas que tiveram uma vida assim, de papaizinho, de mauricinho, de tudo fácil, de tudo, são pessoas que não têm maturidade. Outro dia um irmão estava falando comigo aí do testemunho de uma empresa muito grande, na área siderúrgica, que está enfrentando um problema, e agora está vindo à tona que subiu ao cargo de presidente uma pessoa totalmente imatura, que gasta tudo com mulheres, com dinheiro, comprando e um patrimônio e fazendo a farra, e mudou tudo lá e desestruturou aquela empresa que era uma empresa gigantesca. E agora estão com um problema para tentar restaurar a companhia. Porque foi para o cargo de presidente alguém que só vivia assim, tinha tudo, era ricão, nunca soube do preço de nada, nunca enfrentou nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhum desafio, tudo veio fácil na mão. Agora você pega alguém que já fez algumas viagens de navio, e algumas vezes o navio naufragou, e ele enfrentou fracassos, lutas, desafios, problemas. Pega essa pessoa, veja se você não vai encontrar, quando ele volta para a terra e sai de novo para o mar, veja se você não vai encontrar um marinheiro, um capitão, um trabalhador muito mais sábio, maduro, idôneo.